Fala pessoal, chegamos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos com uma convidada especial, uma convidada ilustre, abordando temas importantes para a atualidade. A nossa amiga querida Juliane Tamires da Silva Alves, com apenas 25 anos, ela é graduada hoje em licenciatura e pedagogia, diretamente pela FATEB. FATEB, para quem não conhece, é uma faculdade de Ciências e Tecnologias aqui da cidade de Birigui. E também ela está pós-graduando em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Unisalesiano aqui da cidade de Araçatuba, que é uma cidade vizinha aqui da nossa cidade. Tudo bem com você, Juliane? Tudo bem com você. Um prazer estar com você aqui nessa data de hoje. Espero que você possa contribuir aí com o pessoal, trazendo dicas, novidades do que a gente pode abordar sobre esse assunto. Sim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e principalmente de estar falando desse assunto que eu sempre gosto de estar abordando, né? Seja numa entrevista, seja em palestras. Gosto muito de falar sobre isso porque é uma coisa que acontece e as pessoas sempre tentam encobertar porque às vezes não quer, né? Tem vergonha de expor o que aconteceu, né? E eu acho muito importante falar que isso acontece sim e precisa ser falado. E você que não está entendendo aí nada, deixa eu explicar para vocês. O tema hoje que nós iremos abordar é sobre violência sexual infantil. Um tema diferente dos demais que a gente já teve anteriormente, mas eu tenho certeza que isso vai trazer conhecimento para a sua vida, para a sua família, e isso pode mudar a vida de muitas pessoas que talvez possam passar despercebido e você ainda nem sequer saiba que isso acontece. Então, para a gente estar dando início, eu vou perguntar aí para a Juliane, por que dessa área? Por que você se identificou com a área de psicopedagogia, que você está se pós-graduando, e por que a área que você se formou, que é a graduação em pedagogia? Então, quando eu estava fazendo a minha licenciatura em pedagogia, uma das áreas que eu muito identifiquei foi a psicologia. Então, de acordo com o que foi ensinado, né, na graduação, eu quis fazer a junção das duas ciências, né, para a gente estar aí abordando vários assuntos, inclusive esse daí que já era minha linha de estudo da graduação, né, para estar podendo ajudar mais crianças, né, porque para quem não sabe, a graduação em psicopedagogia, eu posso abordar tanto a parte institucional quanto na parte clínica. Então, às vezes, eu vou poder ajudar aquela criança que está na escola e que às vezes o professor não sabe nem como abordar esse assunto ou tratar, não sabe como fazer a denúncia, se pode, se não pode, como que ela vai se reportar a esse tipo de situação. Ótimo. E psicopedagogia é o que? É uma psicologia direto para a área da educação? Seria preparar as crianças mentalmente? Seria mais isso? O que é o fundamento de psicopedagogia? A psicopedagogia, ela vem porque ela é diferente de um professor particular, no caso, que ela trataria apenas do desenvolvimento escolar. Então, a psicopedagogia vem para ajudar no desenvolvimento familiar, desenvolvimento escolar, ela aborda todas as áreas cognitivas de desenvolvimento da criança, né? Então, às vezes, essa criança ela tem um problema em casa, até mesmo esse que a gente vai abordar, e aí ela começa a ter dificuldades no desenvolvimento escolar e a gente não sabe o porquê. Então, às vezes, está acontecendo alguma coisa em casa, né, fora, sofrendo algum tipo de negligência, e aí a gente vai descobrir os fatores e trabalhar em cima disso, né, com intervenções. Ótimo. E hoje, atualmente, você está trabalhando na área ou ainda não? Ainda não. Ótimo. Para a gente estar dando início, então, eu separei algumas perguntas, né, fundamentais para esse assunto.
Então eu queria que você nos respondesse, para o pessoal de casa que está assistindo, o que é violência sexual contra crianças e adolescentes? A violência sexual, ela é aquela que pode vir não, ela vai atingir a criança de certa forma com algum tipo de violência, sendo ela física, psicológica e, no caso, a violência sexual infantil, que ela pode ser, às vezes, a pessoa, um adulto ou uma criança de idade, criança mesmo de idade maior, que venha a ficar olhando a criança tomar um banho, por exemplo, né? Isso já se reporta como um tipo de violência. Então isso acontece quando a pessoa se sente constrangida, seria isso? Não, porque às vezes a criança não vai saber. Não sabe diferenciar ainda. Não sabe. Então, inclusive é até interessante isso, porque a criança, pelo fato dela não saber, se torna uma coisa normal para ela, né? Ótimo. E existe vários tipos de violência, então. A violência, você falou que tanto psicológica quanto física. E como que a gente descobre esse tipo de violência que a criança ou adolescente está enfrentando? Isso a gente vai falar até um pouquinho mais pra frente, porque a violência, mas a identificação seria no caso da violência sexual. Às vezes a criança tinha um comportamento normal, de brincadeiras, às vezes de falar sobre alguma coisa, e aí ela muda o comportamento dela do nada. E aí ela não vai querer mais conversar com alguém, ela vai se excluir na sala de aula, ou até mesmo não ficar sozinha, querer ficar sozinha, aí já pode procurar que está acontecendo alguma coisa de errado. E o interessante é que são pequenos detalhes que passa despercebido e às vezes a gente não tem essa percepção, né? Pela visão humana, apesar que geralmente as mães conhecem os filhos, mas quem é educadora passa por um processo, né, para conhecer o aluno, para conhecer a criança, quais são os problemas adversos que ela vem enfrentando em sua residência. Então isso é muito interessante, que eu acredito que talvez você que está assistindo ou uma pessoa mãe de família vai agregar muito para a sua vida. Sim. Outra pergunta que nós temos aqui hoje: como saber se uma criança ou adolescente foi ou está sendo vítima de abuso? Como eu disse, se ela mudou o comportamento, se ela vem apresentar algum tipo de machucado, algum roxo, em algum lugar que às vezes você pode pensar, nossa, mas como que ela adquiriu esse roxo nesse lugar que não tem como, né? Então, você questiona, você pergunta, às vezes a criança não quer falar. Né? E as crianças, ela tem receio de se expressar? Sim, porque... Qual que é a dificuldade que ela tem? Porque na grande maioria, a criança, ela é coagida pelo adulto. Sim. Né? Às vezes ela está recebendo um presente para não falar. Né? Existe aquela troca de favores, eu vou dizer assim, porque eu te dou um presente e você faz o que eu quero. E pela criança não ter esse desenvolvimento mental, não saber diferenciar as coisas, então às vezes ela fica com um pouco de receio, um pouco de medo. Então é muito importante essa parte da orientação, né? Sim, com a família toda, né? Ótimo. Se uma criança ou adolescente, ela sofreu abuso sexual, o que deve ser feito? Tem um disque denúncia, um acompanhamento, como que é feito essa parte? Isso, a partir do momento que você pensar que aquela criança pode ter sido violentada, sendo qualquer tipo de violência, você pode ir até uma delegacia, existe o conselho tutelar, a delegacia da mulher também você pode fazer a denúncia, e o Disque 100, que ele é para qualquer lugar, que você pode ligar, pode fazer a denúncia anonimamente, sem problema nenhum.
E como que é formado esse trâmite, esse processo? Você tem ciência? É feito um boletim de ocorrência? É investigado? É investigado, independente por qual órgão que você tenha feito a denúncia. Na verdade, o correto seria, embora na grande maioria das vezes, infelizmente, isso não venha acontecer, mas o correto é fazer a denúncia. Faz uma, faz duas, fazem três, não tem problema nenhum. O importante é você ver que alguma coisa está sendo feita por aquela criança. Ótimo. E os principais sintomas são o quê? O isolamento? A pessoa quer ficar mais retraída na dela? Ou a falta de comunicação em casa? O que vai afetando? Todo esse tipo de comportamento. A criança que sempre gostava de estar brincando com os colegas, na rua, em casa, gostava de falar muito, mudou esse comportamento em casa, na escola, pode procurar que está acontecendo alguma coisa de errado. E é importante porque é o que nem eu falei, às vezes passa despercebido, a gente não consegue olhar para a pessoa de imediato e falar, olha, tá passando por isso. Então por isso que é sempre bom você, pai, mãe ou até irmão, pessoas aí do público-alvo que a gente vem atingir através desse vídeo, que você possa orientar a sua família, se você tem um irmão menor ou uma irmã, independente de quem seja, para que todos passem por esse processo. Então por isso que é bom, importante, o primeiro passo é buscar um psicólogo, ou conversar com o professor, o que está acontecendo com o aluno, até caiu as notas, né? Então é N fatores que a gente já pode começar a ter uma certa desconfiança. Sim. Se a mãe ou o pai descobrir que um terceiro fez, sempre informar a escola também, porque os professores precisam estar cientes do que está se passando em casa, tá? Por isso que tem que existir essa relação entre a família, a escola, o aluno, né? Para a gente dar o desenvolvimento correto para essa criança. Ótimo. E nós sabemos assim que nas reuniões de escola, né, pouco se fala sobre esse assunto, né? Porque é até um assunto meio constrangedor. Você hoje, como formada, graduada, licenciatura em pedagogia, você acha que é uma pauta importante para trazer hoje para os pais, todas as reuniões, o que vem acontecendo para que os pais se preparem para esse processo? É o que eu sempre falo e acho muito importante. Tem muita gente que vai contra a educação sexual na escola, porque às vezes acha que vai trazer à tona a sexualidade da criança, uma sexualidade precoce, no caso, né? Mas aí eu acredito que você pode trabalhar de acordo com cada faixa etária. E infelizmente, né, nós estamos numa geração precoce, né? Hoje as crianças estão muito inteligentes, muito espertas, então por isso que é bom a gente ter esse acompanhamento para a gente poder desenvolver elas ainda mais, né? Sim. Então eu acho que se você souber trabalhar com a criança, aí muitos especialistas acreditam que a partir dos 5 anos você já pode vir a trabalhar sobre esse assunto com a criança sem problema algum, né? Mas aquelas crianças mais novas, você pode trabalhar com brincadeiras, né? Mostrar as partes do corpo dela, sempre nomear os nomes da parte do corpo, para que às vezes a criança pode vir a falar, meu pai gosta de brincar com o ursinho. Mas aí você não sabe, às vezes o apelido carinhoso é justamente dela demonstrar, isso, né? Entendeu? Então, você trazer isso para a criança, para ela saber que aquela parte do corpo dela tem um nome e ela precisa saber, né? Que aquele corpo é dela e que apenas ela e os pais que têm direito de tá mexendo, limpando, né? Porque tem a parte de limpeza e precisa ser feito, né? De forma correta e que precisa ser passado para essa criança, para desde pequeno ela já ter o entendimento sobre isso. O importante, Juliana, que eu estava pesquisando sobre o assunto, tem essa variação de faixa etária, de idade, qual que é o percentual de pessoas que mais sofrem, de qual idade até que idade? Vocês têm esse relatório? Sim,
De acordo com o relatório anual do Disque 100 de 2019, foi relatado 86 mil denúncias, né? Aproximadamente 86 denúncias. E é um número muito grave, né? A gente para pensar, a gente fala não é nada, mas se a gente for ter a consciência de pensar um pouco, 86 mil pessoas, denúncias, isso são de pessoas que relatam isso. Tem pessoas que sofrem caladas, existem vários tipos de abordagem. Então, às vezes parece um assunto assim qualquer, mas é um assunto muito importante que você tem que ter ciência sobre isso. Isso. E lembrando que isso é um número estimativo, né? Sim. Porque muitas famílias preferem não falar sobre, preferem tratar ali, né, em casa. Não, conversa com meu filho. Ou então, em último caso, leva para um profissional para conversar, né? Porque é um assunto delicado, né? Mas é um assunto que precisa ser tratado. Precisa ser tratado, né? E aí, em relação à idade, vale lembrar que de 0 a 9 anos é um dos níveis mais altos de acontecimentos de negligência e abandono, seguidos pela violência sexual dessas crianças. Muito importante. Jô, se uma criança ou adolescente ele sofreu abuso sexual, o que deve ser feito? Bom, pela sociedade, eu vou porque todos que tiverem contato com essa criança, não vou falar só os profissionais, Sim. que às vezes essa criança termina tendo contato mais com o professor, em casa. Às vezes não. Se está acontecendo um abuso na casa dessa criança, você pode ter certeza que o pai, se é o pai, o abusador, ele não vai falar, não vai denunciar. Às vezes a mãe termina descobrindo, mas aí... Passa o pano, famoso passador de pano. Né? Não vai querer denunciar, vai querer deixar por fora. E aí, quem teve contato com essa criança, às vezes um vizinho viu que pode estar acontecendo, aí já corre atrás de uma delegacia ou pode ligar direto no conselho tutelar, que também eles vão atrás. Assim que registrou a denúncia, o correto a se fazer é eles irem até a casa da criança, né? Muitas das vezes acontece sim de não ser retirado da casa o abusador em si, e sim a criança, né? Porque às vezes a mãe está coagindo com o abusador, que às vezes é o namorado, às vezes é o marido. Então aí sim o conselho tutelar termina tirando a criança da casa. Fora isso, quem é retirado da casa é o abusador e levado para uma delegacia. E é um assunto muito bom porque às vezes as crianças não têm voz, né? A gente fala assim, às vezes vamos supor que seja dentro da sua própria residência, se é onde a pessoa mora, onde a pessoa convive, como que ela vai expressar? Então fica aí uma dica para os orientadores, quem trabalha diretamente interligado a essas crianças, para que elas possam ter percepções sobre o que vem acontecendo, sobre lesões, sobre essas funções que trazem o abuso sexual infantil. Isso. Às vezes a criança vai apresentar até por desenhos, né? Às vezes acontece dela fazer um desenho com alguém agredindo ela, ou então fazendo alguma coisa com ela e você pergunta para ela o que está se passando naquele desenho. Nunca deixa passar despercebido qualquer coisa que a criança faça, dê ouvido a ela, ou tudo que ela falar, dê ouvido a essa criança, porque tudo que ela fizer ou falar, tá acontecendo alguma coisa com ela e ela tá querendo contar, às vezes, não de uma forma formal, porque ela não tem noção disso. Então ela vai apresentar numa brincadeira. Às vezes a criança tá agindo de uma forma agressiva, que não sendo naturalmente que ela nunca foi desse jeito, né? Então tenta prestar atenção, seja você pai, mãe, vizinho, um colega um amigo próximo da família que esteja observando ou vendo isso,
nunca deixa, tá acontecendo com aquela família, então não vou me envolver, não vou fazer nada. Faça sim. Essa é a reflexão que, desde quando eu comecei a fazer esse estudo, que eu sempre falo e continuo falando. A criança precisa ter voz e quem esteja perto precisa fazer alguma coisa por essa criança. Você pode mudar a vida de alguém, né? Sem às vezes perceber, você consegue mudar a vida de uma pessoa que às vezes está sofrendo, não consegue se expressar, que nem a Ju disse. Existem várias formas de se expressar. Até fugindo um pouco do contexto, esses dias eu vi uma matéria, não sei se você também viu, de uma mulher que ela estava sofrendo um abuso em sua residência e ela ligou para o Disque Denúncia, né? Pedindo uma pizza. Sim, eu vi. É um assunto muito importante, né? Porque ela quis se retratar ao policial de outra forma para que o agressor não pudesse ouvir, não pudesse perceber. E a polícia, com certeza, já estava preparada, né? Tem que dar os parabéns ao profissional. Exatamente. Estava preparado e conseguiu entender o que ela quis relatar. Então, que nem trazendo aqui para o contexto, uma criança às vezes quer fazer um desenho, quer mostrar, às vezes de uma forma mais diferente, né? Porque ela não consegue se expressar com palavras, e trazer através de um desenho o que ela está passando, o que vem acontecendo na vida dela. Então cabe não só o profissional, mas quanto algum familiar, alguma pessoa mais próxima, para ter esse acompanhamento e saber diferenciar isso. Vamos lá para outra pergunta. Professores e profissionais da saúde podem ajudar na identificação de casos de violência sexual contra crianças? Não só podem, como devem ajudar essa criança, a ajudar inclusive o abusador. Sim. Porque às vezes esse abusador, ele foi abusado na infância. Então, se lá atrás não foi tratado, por conta disso, ele está agindo assim dessa forma. Tem muitos traumas, sequelas, geralmente as pessoas ficam... Sim, exatamente por conta disso que termina acontecendo, ele passa, o abusador, ele passa adiante isso que aconteceu com ele na infância. E os profissionais da saúde, nesse caso, nesse contexto, ele entra quando eles conseguem perceber através do corpo, seria mais nesse fundamento? Isso, através dessas características que chega até, por exemplo, o professor, né, através de um desenho, ele observou que o desenho daquela criança não é um desenho de uma família feliz, ela não está passando algo de bom. Então você vai investigar, vai procurar saber, chama os pais para conversar, porque às vezes não é os pais em si, aí procura saber. Às vezes o pai ou a mãe é muito rígido em certo quesito. Então, é tudo isso que precisa procurar saber, né? Ótimo. Felizmente a gente está chegando no final aqui do nosso vídeo. Desde já eu quero agradecer a Ju, mas antemão, ante a isso, eu quero dizer que desde já eu agradeço o convite, obrigado por estar aqui presente, né, gravando esse conteúdo. Eu tenho certeza que será de muita valia para a sua vida. E para a gente estar encerrando, eu queria que você deixasse aí uma frase para eles, uma reflexão, o que isso abrange no mundo atual, qual que é as dificuldades que vem enfrentando, como você é formado, você entende sobre esse assunto. Eu queria que você deixasse para eles ter essa percepção, como que tratar uma criança, para que essas famílias também possam crescer e incentivar seus filhos, familiares, etc. Pode olhar lá diretamente para aquela câmera e falar com o pessoal. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto. E o recado que eu quero deixar para você que está assistindo esse vídeo é que tenha um olhar mais atento à sua criança, a criança que está na sua casa ou um sobrinho que você tenha. Procura sempre tá atento ao que ele está falando, ao que ele está querendo passar, através de qualquer coisa que seja, por uma brincadeira ou uma fala. Procura ter esse olhar atento, né? Isso vai ajudar muito essa criança. Não deixa passar despercebido absolutamente nada.
Exatamente. E uma coisa importante, a gente sempre quer terceirizar os nossos problemas, as nossas dificuldades. E como profissional, eu tenho certeza que a educação ela começa dentro de casa. Então, se você educar seu filho, saber como se portar, como se tratar na hora que chegar na escola, uma profissional ela vai ter bem mais preparações para poder atender seu filho, a criança e etc. E para a gente estar finalizando, a gente vai para um jogo rápido. Então, Ju, um objetivo. Ser uma boa profissional. Ótimo. Família. A minha base. Deus. Tudo. Tudo, ótimo. Um sonho. Um sonho, eu diria que ter a minha clínica e poder ajudar essas crianças aí. Ótimo. Um ponto positivo da Juliane. Um ponto positivo ter um olhar atento a tudo mesmo, né? Ter um olhar atento a tudo. Ótimo. Um ponto negativo? Não conseguir fazer o tanto que eu queria fazer. E o que falta para você conseguir fazer o tanto que você quer fazer? Buscar mais recursos. Ótimo. E é isso aí. Então, pessoal, nós estamos finalizando o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desde já, mais uma vez, agradecer a Juliane por ter topado esse desafio. Eu tenho certeza que vai agregar muito para a vida de vocês. E fica a dica aí para vocês, fique atento, seja perceptível às crianças, tenha mais cuidado, faz um acompanhamento um pouquinho melhor, que a gente vai mudar muito esse índice. Eu fiquei assim, sem chão na hora que eu vi esse índice. E eu tenho certeza que você fazendo a sua parte, você também pode contribuir para isso. Desde já, meu muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.